Não teve aquele momento onde eu sentei com eles e falei, olha mãe, sou isso, sabe? O processo não é fácil pra ninguém, não foi fácil pra mim. Sou eu que cuido da nossa mãe. Me assumi para minha família, foi muito difícil para minha mãe no começo. Até hoje eu não converso com eles assim. Tipo, eu desvio de assunto muito fácil quando é sobre isso. No meu entendimento, era algo que podia ter uma reversão. Minha mãe sempre brigava e me reprimia. Entender isso como uma coisa natural, como uma coisa normal. Um dos grandes desafios que a maioria das pessoas que a gente cuida é a aceitação pelo lado dos pais, ok? Então, muitas das vezes, a grande maioria das vezes não existe a compreensão. O que está acontecendo, né? A minha princesinha, que na realidade agora quer ser um menino, ok? É uma morte, é um luto que acontece. Por outro lado, muitas das vezes tem uma questão, tem uma coisa, fui eu que aconteceu e será que foi porque eu tomei o hormônio, é por isso que aconteceu? Então, na realidade, a gente tem que aceitar, né, esse pai, essa mãe, essa tia, né, porque eles estão com dificuldade, eles não estão sabendo entender aquilo, né? E nós como profissionais de saúde, a gente não vai dizer que ele está errado, a gente vai conversar, ouvir qual é a sua história, qual é a sua dificuldade, né? Porque essa pessoa também tem uma história, tem uma família antes, e ela é recheada, né, de preconceitos e de medo. Eu sinto que todo pai tem medo do que o filho vai sofrer. É um mundo cheio de preconceitos, então, tem medo do que o filho possa sofrer futuramente. E também as maiores dificuldades é a falta de conhecimento de novo. A gente não se conhece direito, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem um caminho certo para onde ir. Ter um apoio familiar, mesmo que também os pais não saibam, sabe, como tu me ajudar, um apoio, sabe, dizer, tá tudo bem, a gente tá com você para qualquer coisa, é melhor que qualquer coisa atualmente, sabe? Eu fui buscar todos os meios para ver se essa sexualidade dele adivinha de algum trauma, se adivinha de de algo que pudesse ser revertido com terapia. Então fui buscar psicólogos, passamos por 2, 3 psicólogos, até que chegamos um momento em um psicólogo que chegou para mim e para o pai e disse, olha, seu filho não teve problema nenhum, seu filho não tem nenhum trauma que levasse a isso, ele viver isso, e seu filho simplesmente ele é assim. E se vocês não o aceitarem, vocês vão perdê-lo. O psicólogo me trazia isso com muito sofrimento da parte dele, que ele sofria muito por ele estar diante daquela situação e ele estar sozinho, sem a minha presença, sem o meu apoio. Então, a partir daquele momento que ele me disse que ou eu ficava com meu filho, ou eu aceitava, ou eu perdia, eu falei, eu perco a minha vida, eu perco tudo, mas eu não perco meu filho. Um grande desafio que a gente tenha é que essa família compreenda e aceite, respeite, né? O respeito é extremamente importante. E muitas das vezes o respeito é isso, é que aquele menino, aquela menina seja chamada dentro de casa pelo nome que escolheu. Né? Então a gente vê que nas situações de conflito, muitas das vezes, assim como, né, a gente quando perde o controle, quando está com raiva, a gente vai lá e diz uma coisa que depois a gente pode se arrepender, a gente vê que muitas das vezes o pai e a mãe, o que eles fazem? Vão lá e chamam pelo nome de batismo, né? Então esse é um dos grandes desafios, é a aceitação da família em relação àquele ser que está ali, que está querendo nascer, né? na sua plenitude, né? Que a sua plenitude não é dentro de casa, é fora, é no mundo das relações. Ela me contou por WhatsApp, meu quarto ficava na frente do quarto dela e ela me mandou uma mensagem falando assim, mãe,
se eu te contar uma coisa, você vai continuar me amando. E na hora que eu li a mensagem, no fundo eu percebi que eu sabia. Eu sabia, mas eu vou dizer que no início foi difícil de aceitar, porque eu achava que era uma fase, eu achava que ela estava fazendo para chamar atenção. E quando o filho ele nasce num corpo que ele não se entende naquele gênero, é um processo extremamente sofrido, né? Pra gente, pra ele, a forma que... a minha questão era muito a forma da sociedade mesmo, né? A gente tem que amar os nossos filhos, né? E aceitar as diferenças, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Uns gostam de azul, outros gostam de roxo. A mesma coisa em relação à questão de gênero, né? A questão de sexualidade. As pessoas têm direito a gostar do que elas querem, porque nós não somos robôs, né? E que não tem nada de errado a pessoa amar uma pessoa do mesmo gênero ou pessoas de gêneros diferentes. Conversei com meu pai e com a minha mãe por WhatsApp. Eu tinha muito medo de conversar pessoalmente, da reação deles, eu tinha medo de travar. Então eu preferi escrever, eu tenho uma facilidade para me expressar escrevendo, então eu preferi escrever. Eu pensei assim que eles não iam apoiar e tudo, mas eu tive uma surpresa muito grande. Meu pai me respondeu me chamando de filho na mensagem, que ia estar do meu lado. E a minha mãe também, que eu achava que ia ter um treco também, mas ela foi maravilhosa. Ela falou que ia estar do meu lado e que queria minha felicidade acima de tudo. Eu usava roupas mais masculinas, eu usava blusas largas, eu usava boné mesmo não gostando, mas e tentava me afastar ao máximo desse mundo que minha mãe me reprimia, que eu não podia entrar. E aí eu sentava de um jeito, sentava de perna aberta e tentava falar mais grosso, e assim, tudo por conta do que minha mãe falava, tipo, eu tive um filho homem e você vai ser homem. E aí foi todo um processo de me assumir como bissexual, depois um homem cis gay, e depois eu me entender que sou uma mulher trans, travesti, como eu tô hoje. Na verdade, assim, virou a chave, entendeu? Eu tinha um filho, passei a ter uma filha, e aí a mesma coisa, entende? Os cuidados que você tem, comprar roupa, né? Agora a roupa não é essa, é aquela. Eu não vou apoiar porque as pessoas vão me condenar, vão me criticar, né? E é justamente o contrário. Você tem que se manifestar, colocar claramente, é minha filha, é meu filho, porque isso vai, inclusive, vai ajudar a ambos. É minha filha e pronto. Essa imposição aí é uma coisa que ela vai acontecer e as pessoas vão ter que aceitar. Por quê? Porque a defesa da prole é uma coisa que todo mundo entende. Maranhense, nasci numa família tradicional de 8 irmãos. Muitos especialistas falam que a base de uma educação, a base de uma formação é a família. E eu acredito nisso, por quê? Porque a base que eu tive me tornou essa mulher forte e guerreira. Quando eu retorno para falar para vocês que eu tive uma infância feliz, essa infância me fez eu sair de determinados guetos que a sociedade tentava me colocar. Lembro muito bem que foi o dia que eu tive mais medo na minha vida. Eu só queria deitar no chão, desaparecer. E meu pai só parou o carro e perguntou: o que é você? E foi aí que eu disse: eu não sei. Tem o seu filho
aquele que precisa do seu apoio, aquele que também não está entendendo o que está acontecendo com ele. E se os pais não derem o colo, o ombro, o apoio necessário, eles vão buscar lá fora. E lá fora só tem pessoas que querem, às vezes até tentando ajudar, mas não vai ter o amor que você tem para orientar o seu filho. Então, é esse amor que eu dei ao meu filho, que dou até hoje, é que fez a diferença na vida dele.